Olá! Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje, no Almoço com Lili, o tema é 5 passos, 5 etapas para delegar do jeito certo. Então, vamos lá, que hoje é para quem que é a live de hoje, tá? Vai acabar servindo para todo mundo. Mas principalmente se tu tá no momento da tua empresa, do teu negócio, que tu tá fazendo tudo e tu precisa passar alguma tarefa, nem que seja para uma automação, nem que seja uma forma de facilitar, uma ferramenta que facilite alguma das etapas do teu trabalho, é para você, tá? Então, mesmo que tu não queira contratar uma pessoa especificamente, vai fazer sentido para ti, ok? Então, vamos lá, vamos direto ao ponto, tá? A live vai ser rápida aqui, objetiva. Olha só, vamos pensar primeiramente qual que é o erro, tá? Qual que é os principais problemas que as pessoas têm para delegar, né? Primeiro, a questão do perfeccionismo da pessoa, sendo meu objetivo, tá? É o perfeccionismo do dono, né? Diz, ninguém vai fazer melhor do que eu, ninguém sabe fazer do meu jeito, vamos fazer tudo errado. Ok, tá? Então, principalmente esse pensamento. Não tem como tu querer ser uma grande empresária se tu não delega, né? Pensa se, sei lá, o dono da Coca-Cola não quisesse ter funcionários, o que ele ia ser? Nada, né? Então, não faz sentido. Tu precisa tirar esse teu pensamento de que só tu sabe fazer. Por quê? Se tu sabe fazer hoje, é porque tu aprendeu, porque teve um processo. E se tu conseguir colocar isso de uma forma que exista um passo a passo para outras pessoas fazerem, eles vão fazer também. Talvez eles não façam maravilhosamente bem que nem tu, mas pode ser que outras pessoas façam até melhor do que tu faz. E isso é importante também, porque tem que tirar o perfeccionismo e o ego. O ego de achar que tu é a dona da empresa, que tu é a melhor e que só tu faz isso, e aí tu não consegue ensinar para outras pessoas, tá? Outro pensamento negativo, né? Que é o pensamento de não vou treinar outra pessoa porque depois ele vai aprender a fazer o que eu faço, vai ir pro concorrente ou vai fazer a sua própria coisa, vai se tornar o meu concorrente. Esse pensamento também, pelo amor de Deus, né? Limitadíssimo. Então, se tu quer ser uma empresária de sucesso que tem uma empresa que fatura milhões por mês, né? Uma empresa milionária, bilionária, não tem como ter esse pensamento, né? E acontece, enfim, acontece, realmente. Tem pessoas que não têm honra, né? A quem os ensinou tudo o que eles sabem hoje, né? Então, enfim, acontece. Paciência, e isso é também um problema, né? É os males de ser uma empreendedora de sucesso. Vai ter. Pergunta para algum grande empresário ou alguma grande empresária. Eles provavelmente passaram por isso e tomara que tenha a tua vez também, porque aí quer dizer que tu conseguiu atingir o sucesso, tá? Então, ok, tirou esses pensamentos da tua cabeça? Ok, agora sim, vamos pra lá. Vamos pros passos, o que tu precisa de fato para conseguir delegar, tanto para uma pessoa quanto para uma ferramenta, para uma automação, para uma IA. Por exemplo, quem quer passar o processo de conversa com os clientes no WhatsApp para uma automação, para automação do WhatsApp, por exemplo, precisa entender isso daqui que eu vou passar, tá? Precisa disso. E para quem quer contratar um secretária ou quer contratar alguém para fazer o comercial, enfim, qualquer coisa. Eu quero que o meu filho me ajude no meu trabalho. Ok, ainda assim tu vai ter que passar por esse processo, porque tu vai estar tirando de ti a atividade, passando para outra pessoa ou para algo, tá? Então presta atenção. Vamos lá. Primeiro passo, tá? Primeira etapa é a análise. Como assim? Analisar. Não é assim, analisar se eu tenho que delegar ou não. Não é isso, não é o óbvio, tá? É questão de o que eu preciso delegar, tá? E, principalmente, como que eu posso fazer isso. Como assim? Presta atenção. Se eu tenho hoje, assim, eu tenho que parar. Agora, para tudo. E analisa quais são as etapas do teu trabalho, quais são os processos, quais são as coisas que tu faz.
Ok, viu isso? Analisou, tá, eu faço, falo com o cliente, eu faço criação de conteúdo, eu falo com o cliente, eu embalo o pedido, eu envio os pedidos, enfim, todos os passos, tá? Quais são as coisas que tu faz? Principais coisas que tu faz, tá? Dessas coisas, o que depende exclusivamente de ti? Isso é uma análise importante, tá? Do primeiro passo. O que tu não pode de jeito... Tu pode, a gente quer saber o que tu vai delegar, mas primeiro tem que saber o que tu não pode delegar de jeito nenhum, tá? O que não é possível. Ok, viu? Tá, eu não posso delegar a criação de conteúdo, que só eu posso gravar, só eu posso fazer. Tá, mas a questão de edição, tu que tem que fazer? Ou tu pode passar para outra pessoa? Provavelmente dá para passar. Então, essa parte, aí tu já vai anotando, tá? Eu não posso delegar criação de conteúdo, a gravação, mas edição pode? Então, já vai anotando aí. Ok. Sobre o atendimento com os clientes. Eu não abro mão de falar com o cliente, ele fez a venda, entregar as coisas para ele, ou falar com ele, alguma coisa assim, ou entender a situação dele. Eu preciso dessa parte, ok. Mas qual a outra parte do atendimento? Talvez a primeira mensagem, as primeiras mensagens, para filtrar o que o cliente quer, para entender qual o produto que é perfeito para ele. Essa parte talvez possa ser automatizada. Pode ser que alguém faça essa parte para ti, entendeu? Alguém ou uma ferramenta, ou pode colocar a automação do WhatsApp, entendeu? Então, ok, anotou aí. Fez essa primeira parte da análise, ok. Questão da embalagem dos pedidos, ou a entrega do teu serviço. Se tu oferece serviço, provavelmente... tu não tem como delegar a entrega, né? Não tem como. Agora, se for um produto específico, tu tem os produtos, tu tem já o teu estoque e alguém pode simplesmente embalar para ti. Ok, então essa parte tu pode delegar. Ou, se é serviço, realmente não posso. Tem absolutamente toda a parte da entrega do meu serviço depende de mim, eu não consigo delegar. Ok, então... essa parte tu anota ali na parte de que é impossível delegar por enquanto. E vamos pro próximo. Outra questão. Passou ali a entrega do produto. Depois, o pós-venda. Para chamar o cliente, ver o que ele achou do serviço ou do produto, se foi entregue tudo certo, se ele gostou, qual foi o resultado dele. Isso, e além da outra parte de após isso, né? De entender a experiência dele contigo. Ver a possibilidade de ele renovar, de ele comprar novamente, de ele assinar um produto a mais, né? Assim, ir para um próximo nível dos seus produtos. Tudo isso ali no pós-venda, é tu que tem que fazer exclusivamente. Eu não vou te dar resposta, você tem que saber realmente o que faz sentido para ti. Se tu abre mão disso ou não. Se tu acha que outra pessoa, se tu tiver um processo definido ali, tá? Se ela souber que tipo de mensagem mandar, como falar, quais palavras usar, usa emoji ou não usa emoji. Se souber isso daqui tudo, dá pra delegar? Tu abre mão dessa parte? Ok, talvez sim, talvez não, tá? Aí anota aí do que tu pode delegar e o que tu não pode, tá? E a segunda parte da análise, tá? Definir dessas coisas que tu disse que dá pra delegar, de que forma tu vai delegar? É uma ferramenta? É uma automação? É contratando outra pessoa? É colocando algum conhecido para fazer? Ou é pedindo ajuda pro marido, pra irmã, pro filho? Entendeu? Algo mais simples? Aí tu define, tá? O que poderia ser? Não sei, vou ter que ver. Tá, então pesquisa e já anota ali, pesquisar, tá? Em relação a isso daí. Aí sim, depois desse processo, o terceiro e último passo da análise é tu definir de fato o que tu vai delegar. Porque dessas coisas que a gente definiu, talvez tenham várias que tu poderia delegar, mas qual é a ordem de prioridade? O que é possível agora? Eu tenho 3 coisas para delegar. Uma eu tenho que contratar uma pessoa, o outro é uma ferramenta e outro é uma automação. Só que a automação é um valor muito alto que eu não consigo fazer, a ferramenta eu consigo contratar e uma outra pessoa também não consigo contratar agora. Então, tu vai fazer só
por enquanto, o da ferramenta que cabe no teu orçamento, entendeu? Então, definir essa última parte. Ok, tem tudo definido, agora vamos. Segunda etapa para delegar, processos. Como assim? Tu tem que ter os processos da tua empresa definidos, anotados, planilhados, enfim, da forma que tu acha que vai ser viável para ti, tá? Da forma que fica melhor, tá? Ok, como assim? Processos. Por exemplo, se tu vai delegar a conversa com o cliente, né? O comercial. Ok, qual é a primeira mensagem enviada? Se o cliente fala que quer alguma coisa específica, o que vai mandar? Se o cliente tem uma objeção, o que é respondido? Depois, qual é o processo das mensagens, entendeu? Com certeza tu deve ter, de alguma forma, mesmo que tu não saiba ainda, né? Tu segue um padrão nas tuas conversas com o cliente para chegar na venda. Então, o que tu vai fazer? Vai escrever isso. Pode pegar uma folha grande aí, escreve passo a passo o que é, como que funciona essa parte, entendeu? E vai colocando as mensagens. Quer ajuda da IA? Chama o ChatGPT e pede para ele te ajudar com esse processo das mensagens, entendeu? E aí, sim, tu vai ter tudo definido, passo a passo, cada mensagem, o que é dito. Se o cliente falar isso, eu respondo isso. Se o cliente falar essa outra coisa, eu respondo essa outra coisa. É isso, tá? Isso é definir os processos. Tá, outra parte da embalagem do pedido. Tá, como que é que tu embala o pedido? Tá, eu coloco a caixa, eu coloco o papelzinho, eu coloco o produto, eu boto o cheirinho, eu boto os brindezinhos, fecho, coloco um papelzinho da loja com o Instagram, com um código promocional, alguma coisa do tipo, e fecho. É esse o processo, ok? Então, não sei. Tá, então na próxima vez que tu for embalar, tu presta atenção no passo a passo que tu faz e aí sim tu vai saber para poder escrever isso e colocar em algum lugar que as pessoas que vão entrar na tua equipe ou a pessoa que vai fazer, enfim, possa visualizar, possa saber como é o processo da tua empresa, entendeu? Como que é o processo de embalagem do pedido da tua empresa. É isso, tá? Então, e tu vai fazer isso para todos os outros passos que eu falei agora há pouco, ok? Todas as etapas que tu souber que tem na tua empresa, tu vai escrever primeiro, anotar e depois passar para uma planilha, para uma ferramenta, para um site, alguma coisa do tipo, tá? Então, vamos lá. Terceira etapa, cultura. Como assim? Tu precisa ter a cultura da empresa definida, né? Precisa saber, precisa existir uma cultura. Como assim? Porque hoje, se é só tu que tá trabalhando, a cultura é os teus princípios, entendeu? São os teus princípios. É o que tu acredita, a forma que tu fala, é a forma que tu faz as coisas, é a forma que tu entrega, é a forma que tu se comunica com o cliente, é se tu é mais amigável, se tu é mais carinhosa, se tu é mais fria, se tu é um pouco mais distante, se tu é mais elegante ou se tu é mais próxima, entendeu? Isso basicamente tem bastante coisa por trás, mas é basicamente isso, tá? A cultura, por enquanto, tá? Então seria assim, definir a tua identidade de marca, as crenças da marca, qual é o objetivo, qual é a visão, missão e valores da tua empresa. Então são várias coisas. Aí tu tem definido isso, pode ser um arquivo, enfim, se tu não souber fazer, ou tu contrata alguém para fazer, alguém faça essa parte, ou tu pede para uma IA fazer, para o ChatGPT fazer para ti, tu vai falando com ele, vai falando sobre o que tu acredita, sobre da tua empresa, enfim, e tu vai transformando isso em textos, né, e tudo sobre a cultura da empresa, ou tu dá uma pesquisadinha no Google, pesquisa e acha vídeos, tem vídeos gratuitos no YouTube ensinando a criar uma identidade de marca, a criar um arquivo de cultura da empresa, tá? E nisso, aí tu pesquisa ali, assiste alguns vídeos, vai aprender, aí tira uma semana ali pra aprender, produz isso tu mesmo, tá? Enfim, aí vai do que for mais viável, se é tu aprender a fazer, tu contratar alguém pra fazer, ou tu fazer com IA enquanto tu conversa, tá? Enfim, vai da tua forma, tá? Mas precisa ter isso definido. Por quê? Pensa assim, tu chama uma pessoa pra trabalhar contigo, só que tu
manda mensagem para cliente, toda fofa, toda carinhosa, sabe? Toda amiga do cliente, manda emojizinho, manda bom dia, tudo bem, como você tá? Que você tem um dia maravilhoso. E aí envia os emojizinhos e tudo. E aí tu contrata uma pessoa que ela não é assim, ela é totalmente o oposto de ti. Ela manda oi, bom dia. Nem pergunta tudo bem, não pergunta nada, só a pessoa perguntou, qual que é o valor do produto? R$29,90. Oi, R$29,90. Acabou por aí, né? Então, assim, o cliente tem uma dúvida, ela só responde a dúvida. É isso, eu não gosto de conversar, entendeu? Se é uma pessoa assim, ela não vai ficar puxando o assunto. Por quê? Porque às vezes tu não tem o processo definido das mensagens e tu não tem a cultura de como fazer isso, entendeu? Então, é muito importante que tenha isso definido para que quando a pessoa entrar, ela saiba exatamente como que tu faria, entendeu? Como que é feito na tua empresa, como que a cultura pede, como que os processos exigem, entendeu? É esse o ponto. Então, ela precisa saber que é uma empresa mais amigável, uma empresa mais próxima, o atendimento é mais caloroso, é mais próximo, entendeu? É mais... exige um emojizinho, exige alguma coisa do tipo, entendeu? No atendimento do telefone, por exemplo. No atendimento do telefone não é as mensagens prontinhas, copiar e colar. E a pessoa vai falar como? Como que ela atende? Ela atende e fala, oi, bom dia. Não, ela fala, oi, bom dia, tudo bem? Entendeu? Tipo, é diferente. Mas aí vai de acordo com a cultura da tua empresa, de acordo com o que tu acredita, entendeu? Então, é muito importante que tenha isso. Foi. Tem essa terceira etapa, tem definida a cultura da empresa. Ok. Quarto, contratação. Aí é a hora de contratar ou uma pessoa, ou uma ferramenta, ou uma automação, tá? Então, vamos lá. O que precisa, o que é importante dessa parte de contratação, tá? Vamos lá. Primeiramente, tu saber que tipo de pessoa que tu quer, o que tu quer, o que tu precisa. Vamos lá. Tem pessoas que, para contratar, elas exigem um currículo. Elas querem, eu quero que essa pessoa ela já tenha muita experiência com isso. Ok. Tem outras pessoas que vão pensar, eu quero que essa pessoa, ela simplesmente esteja disposta a aprender, porque não me importa que ela tenha experiência ou não, eu só quero que ela aprenda de acordo com o que eu vou ensinar, entendeu? São pensamentos diferentes. Pode ser que tu se identifique com um ou com outro. Tu quer uma pessoa mais experiente, que já saiba fazer, que tu largue na mão dela e ela faça, tu só vai corrigindo alguma coisa ou outra, ponto. Ou tu quer uma pessoa crua, limpinha, assim, zeradinha, pra tu só treinar. Entendeu? Eu quero uma pessoa disposta, com energia pra trabalhar, enfim, porque eu preciso assim. Ou quando vê, se não é comercial, se é alguma outra parte que tu quer delegar, às vezes a questão da tua organização, de rotina, aí tu quer uma pessoa que faça parte administrativa pra ti, por exemplo, ou que cuide do financeiro, enfim, não sei do que seria, tá? Mas seria alguma parte mais escritório, tá? Digamos assim. Então, se for algo desse tipo, eu quero uma pessoa, eu não preciso de uma pessoa que seja muito calorosa, não precisa ser assim. Eu só quero uma pessoa que seja extremamente organizada. Ela precisa ser organizada, ela precisa ser pontual, ela precisa ter disciplina, ela precisa ser muito analítica, ela precisa conseguir prestar atenção em cada pontinho, em cada detalhe, tem que ser detalhista, entendeu? Eu preciso de uma pessoa assim, por quê? Porque esse trabalho exige, ela vai mexer com planilha, ela vai mexer com arquivo, ela vai mexer com valores, entendeu? Esse é o pensamento. Então, nessa parte da contratação, o mais importante é tu saber que tipo de pessoa que tu quer, que perfil de pessoa tu quer. As pessoas são diferentes. Tem pessoas que se dão mais, que se dão melhor com um cargo que é para conversar com pessoas. Tem outras pessoas que se dão melhor num cargo de computador, né, de notebook ali, de ficar com a planilha. Ela e a planilha e ponto, não quero conversar com ninguém. Né? E tem outras pessoas que são
de outros cargos, entendeu? De outras coisas e que talvez faça sentido pra ti, entendeu? Ou, não, eu quero alguém que me ajude nas redes sociais. E tá, então, o que essa pessoa precisa? Ou se for, tá, não é uma pessoa, eu quero contratar uma ferramenta, eu quero contratar uma automação, tá? Então, tu vai, que tipo de ferramenta tu precisa? Porque tem várias no mercado, tem várias opções. Só que, o que tu precisa exatamente? Tá, eu quero uma ferramenta de automação de WhatsApp para conversar com as pessoas, tá? Mas que tipo de ferramenta? O que ela precisa ter? Tá, porque tem de vários tipos, tem as que só tu programa ali as mensagens, arruma ali o textinho e ela vai mandando uma por uma. Não, eu quero uma que ela entenda de fato o que o cliente quer e responda de acordo com o que eu coloquei no banco dela ali, né? Eu ensinei a IA como que faz, tá? Eu ensinei ela, ó, tu responde isso, todo o roteirinho aquele de mensagem que tu criou, tá? Tu mandou pra ela. E tu mandou também, ó, que a nossa cultura é assim, assim, assim. Ok, analisou tudo, essa IA, ela, de acordo com a mensagem que o cliente mandar, ela vai entender o que ele quer e vai responder perfeitamente como se fosse tu. É diferente de uma automação que simplesmente envia a mensagem que tu já colocou no banco. Se surgir uma outra coisa, ela não vai responder fora, ela não vai responder diferente. Entendeu? Tu tem que saber o que tu quer, entendeu? Porque existem diversas opções no mercado, assim como existem diversas opções de pessoas para contratar e perfis diferentes, tem também as automações diferentíssimas, entendeu? Cada uma com o seu jeito, cada uma com a sua entrega. Só que tu tem que saber o que de fato tu precisa, o que de fato faz sentido para tua empresa, pro teu momento, e também tem que analisar o que cabe no bolso, né? Porque também tem essas ferramentas, elas têm uma assinatura, ela tem um valor, entendeu? Então, tudo isso é importante. Analisar o perfil da pessoa que tu quer contratar ou que tipo de ferramenta, o que essa ferramenta precisa para suprir a tua necessidade nesse momento, tá? Ah, não sei, não conheço, tá? Então dá uma pesquisada, vê as opções de ferramenta e aí sim tu analisa uma por uma, não pelo valor, mas pelo o que cada um oferece e fala, tá, eu preciso disso daqui, mas não cabe no meu valor, tá? Não cabe no meu orçamento, tá? Qual outra que caberia no meu orçamento, mas que ou supre pelo menos algumas das coisas que eu preciso, tá? Então aí tu faz essa análise. Quinto e último passo, quinta etapa para delegar do jeito certo, tá? É o acompanhamento. Como assim? É meio óbvio, assim, que é acompanhar depois da contratação, tanto da pessoa quanto da IA ou da automação. Por quê? Porque tu não vai simplesmente contratar, entregar a cultura, entregar ali o arquivo da cultura, entregar o acesso aos processos da empresa e simplesmente largar a pessoa. Não, tu vai acompanhar. Como assim? Aí nessa parte, o que é importante? Ah, tá, ok, vai acompanhar, é só isso. Não, presta atenção. Tu vai criar um processo pra ti, exclusivo pra ti, de como que tu vai fazer esse acompanhamento. Como assim? Pode ser que tu defina assim, ó, eu vou uma vez por semana fazer a checagem. Se for comercial, vou fazer uma vez por semana a checagem das mensagens no WhatsApp. Eu vou conferir algumas conversas de fechamento ou não fechamento, né, o que não vendeu, e ver como que essa pessoa respondeu. Eu vou analisar, né, durante o período ali de treinamento da pessoa, como que ela respondeu, como que foi as vendas, como que foi as conversas, se tá tudo certo, o que eu tenho que falar pra ela que não tá bom, o que eu tenho que elogiar ela também. Por quê? Dessa parte de acompanhamento, é importante que tu faça isso, que tu analise o que a pessoa fez, tanto no comercial quanto nas outras coisas, se ela fez tudo certo, enfim, ok. Só que, outra parte, nesse acompanhamento é importante que tu pense que, além de tu ver se tu quer ficar com a pessoa, se ela quer continuar contigo. Por quê? Se for, nesse caso, sendo uma pessoa, tá? Por quê? Porque se for uma empresa que não dá atenção pra pessoa, que não explica nada, que larga e não ajuda, não auxilia e, principalmente, tá, que não dá o feedback tanto positivo quanto negativo, porque só feedback negativo também ninguém quer. Ninguém quer uma empresa que só corrige as coisas que eu faço errado. Só eu fiz alguma coisa, não foi do agrado, aí briga comigo, aí me corrige. Tá,
Mas e a parte que eu fiz certo? Né? E o que eu fiz de bom? E o que eu fiz que eu tive uma ideia e eu melhorei o que já tinha na empresa? Tá, isso foi elogiado? Não, então a pessoa vai começar a parar de fazer o melhor. Ela vai querer fazer só o padrão, só o mínimo e evitar erros. Só isso, ela vai querer fazer o mínimo e evitar erros. Só que ela não vai querer se melhorar, ela não vai querer fazer mais, ela não vai ver, nossa, isso daqui eu poderia, acho que, acrescentar uma coisinha assim, testar se vai dar certo. E se deu certo, ela não tem um elogio, ela não tem a valorização, ela não tem um reconhecimento, entendeu? Então, tu tem que pensar nisso também, porque tu é aluna da empresa e a responsabilidade é tua. De a pessoa querer estar na tua empresa ou não, ela gostar de trabalhar contigo ou não. Isso é importante, isso depende exclusivamente de ti. Então, além de tu ficar acompanhando pra ver se a pessoa tá fazendo certo, e se tu quer ficar com ela, se tu quer continuar contratando ela, né, deixar ela na tua empresa, tu tem que pensar em como manter essa pessoa contigo. Não, ela tá trabalhando bem, como que eu faço pra ela querer trabalhar melhor ainda, pra ela gostar de estar aqui comigo? Isso é importante também, tá? E, ok, essa parte vai aos poucos também. E em questão da automação, da IA, como que faz o acompanhamento dessa outra parte, né? Se não é uma pessoa, é uma ferramenta ou IA, ou automação, tá? Presta atenção. Teria que fazer o seguinte, basicamente, tu tem que saber quantas vendas tu faz mais ou menos por semana, quantas pessoas tu consegue atender por semana como ser humano, tá? E aí sim, passou para uma automação, passou para uma IA, ou enfim, o que for, tá? Não, eu preciso de uma automação para isso aqui, tá? Como que tu faz isso? Ok, tu já sabe como tu faz, aí sim, agora que tu fez todo esse passo, contratou, comprou ali a ferramenta, enfim, assinou a automação, aí agora sim tu analisa, tá? Já fiquei 1 semana, 2 semanas, 1 mês com essa automação, agora, ou ferramenta. O que mudou? Como que ela tá fazendo? Como que tá sendo? Quantas pessoas ela tá conversando? Quantas pessoas fecharam? Ou como que tá a organização? Melhorou a agilidade? Melhorou os processos? Melhorou a produtividade aqui das coisas que eu preciso? Sim. Ok, então tudo certo, vou continuar com essa automação ou com essa ferramenta. Não. Tá quase a mesma coisa ou tá pior do que quando eu fazia. Presta atenção. Se tá a mesma coisa, tu tem outra etapa para analisar, que é o teu rendimento, sendo que essa ferramenta ou automação, ela fez o mesmo que tu fazia, tá? Fez exatamente a mesma coisa que tu fazia, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Mas tá aqui, ó, equilibrado. Tá, só que tu delegou essa função para a ferramenta. E qual o valor dessa ferramenta? Por mês ou por semana. E o que tu, já que tu delegou, te sobrou um tempinho, te sobrou um horário. O que tu fez nesse tempo? Nesse tempo que te sobrou, quanto a mais tu produziu? Porque antes tu fazia isso aqui tudo isso tu fazia. Só que aí agora tu passou essa função para outra ferramenta que fez o mesmo que tu fazia. Te sobrou uma brecha na tua agenda. O que tu fez com esse tempo? Foi mais produtivo? Foi mais eficiente? Tu usou para fazer alguma estratégia para vender mais? Te rendeu mais produtividade? Te rendeu talvez um lazer ali? Que depois te rendeu mais produtividade, porque tu teve tempo para descansar, teve tempo para relaxar, e aí tu voltou com ainda mais energia, enfim. E isso foi lucrativo para ti de alguma forma. Mesmo que não tenha saído venda direto, aumentou o teu rendimento, aumentou o teu lucro ao longo do mês, tá? Se isso é uma realidade, se isso é verdade, ok, tá valendo a pena. A ferramenta é tudo certo, mantém aqui. Porque tu tirou uma parte operacional de ti e aí tu te sobrou tempo para fazer outras coisas e render mais como dona do negócio, pra tua empresa crescer mais. Então, tudo certo. Agora, não.
contratei essa ferramenta, tem um valor significativo para mim e eu não tô conseguindo fazer mais nada nesse tempo. Ok, aí tu vai ter que reanalisar e ver, ou a ferramenta não tá sendo eficiente ou tu não está sendo eficiente. Então tu tem que ver o que é o erro, onde que tá isso e aí sim parar, modificar, enfim, e ir aperfeiçoando. Ok, então essas foram as 5 etapas para tu conseguir delegar do jeito certo. Se tu pegou o bonde andando aqui e não conseguiu assistir, assiste a gravação, vou deixar salvo no perfil, tá? E nós nos vemos amanhã, ao meio-dia, no Almoço com Lírio novamente, tá? Beijos, tchau!